Muchas gracias. Muy buenos días. Feliz sábado. Feliz día del Señor para cada uno de ustedes. Tenemos un día especial por ser el Santo Día del Señor, donde nos convoca aquí el Señor a adorarle, a escuchar su palabra, pero también porque a partir del día de ayer comenzamos un entrenamiento muy especial para todos los directores, asociados y asistentes del Ministerio de las Publicaciones de la Unión Argentina. La División Sudamericana ha preparado un proyecto de revitalización del Ministerio de las Publicaciones para todo Sudamérica. Ya este proyecto o este plan se compartió en otros territorios de la División y ahora tocó la oportunidad en Argentina. Así que todos los que estamos de publicaciones vinimos a capacitarnos y queremos también compartir con ustedes esta programación tan especial. Por eso estamos aquí en este día hoy con ustedes en la iglesia. Yo quiero en primera instancia presentarles al cuerpo de obreros del Ministerio de las Publicaciones de la Unión Argentina. ¿Les parece? Les voy a pedir que por favor se pongan de pie, se acerquen aquí adelante, puedan ponerse de frente a los hermanos. Muchas gracias. Aquí están los siervos del Señor que están colaborando y sirviendo, valga la redundancia, en este ministerio profético tan especial en todos los tiempos, pero especialmente en el tiempo final de la historia de la humanidad, en estos tiempos. Aquí los vamos a presentar, muy bien. Allí a la izquierda le voy a pedir que levanten la mano a medida que lo mencionemos y los que estamos podemos saludarles, extenderle un saludo. Voy a invitar en primera instancia al pastor Bruno Salvo, director de publicaciones de la Asociación Argentina Central. Por favor, que levante su mano, lo saludamos y le vamos a pedir, tal vez no sé si hay un micrófono allí, si no, si me permiten voy a presentarlo yo. Iván, como quieran ustedes, presento. Está acompañándolo el pastor Bruno Salvo de la Asociación Argentina Central, el asistente Martín Zurrú, también que levante su mano, por favor. Les tendemos un saludo. Allí desde Capital para todo el territorio de la Asociación Central están sirviendo en el área de las publicaciones. Vamos a continuar con la Asociación Argentina del Norte. El pastor Esteban Molina, por favor, le saludamos, es el director. A su lado está el director asociado de publicaciones, el pastor Lisauro Ayay, por favor, también le saludamos. Y vamos a mencionar al asistente Merlin Sopla, levante su mano. Les saludamos. Pastor Esteban, usted me ayuda también a los colportores que nos acompañan, la hermana Diva Márquez, también les tendemos un saludo. Y al matrimonio de Elías y Verónica, también que levanten su mano, les saludamos en la Asociación Argentina del Norte con sede en Corrientes. Vamos a presentar la Asociación Argentina del Sur, el extremo sur. Tenemos al director allí, el pastor Matías Siri, por favor, pastor Matías, les saludamos. Y su asistente Sergio Zunsky, la Patagonia Argentina. Sergio, por favor. Muchas gracias. Vamos ahora a la misión argentina del Centro Oeste, la nueva misión con sede en Mendoza. Al pastor, vamos a presentar al pastor Miguel Ramponia. Ahí está. Muchas gracias. Y la asistente de colportaje de ese territorio, que es Marcela Barró. Por favor, Marcela. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar a la mano la Misión Argentina del Noroeste con centro en Tucumán, el pastor Matías Nieto. Por favor, muchas gracias. Y a su equipo, los asistentes Pedro Argañarás, gracias Pedro, y también Julio Lazarte. Muchas gracias. Ahora al campo que nos dio aquí el alojamiento, el ingreso a este lugar, la Asociación Bonaerense. Le vamos a pedir al pastor Oleg Loca, aquí está, gracias pastor Oleg, extendemos un saludo afectuoso al pastor Oleg y a su equipo, el asistente, el director asociado Mario Parra, le extendemos un saludo, y también a los asistentes Martín Frade, levante su mano, aquí está, gracias Martín, y Gustavo Parada. Muy bien, muchas gracias. Y quiero también presentarles al director de publicaciones de la Universidad Adventista del Plata, del Instituto de Desarrollo de Estudiantes Colportores, al pastor Abel López. Gracias, pastor Abel, por estar aquí.
Y ahora vamos a presentar también al CES, al Servicio Educacional Hogar y Salud, que está funcionando, por supuesto, en Casa Editora, el contador Rodrigo Juste, que es nuestro gerente del CES en Argentina. Muchas gracias. ¿Pueden tomar asiento? Perdón, está faltando el director asociado Marco Zurrú. Aquí está quien estuvo batuteando los cantos, por favor, nos olvidamos justo de él. Director de Publicaciones asociado a la Asociación Argentina del Sur. Disculpen. Y en este momento quiero presentarles al pastor Tercio Márquez, que es el director de Publicaciones de nuestra división sudamericana. Por favor, pastor, él nos va a presentar una síntesis de lo que consiste este programa que está ayudando a tantas personas a crecer espiritualmente, a encontrar la vocación de servicio en las iglesias de Sudamérica. Muchas gracias, pastor. Pastor Fernando Mamana, director de la Unión Argentina. Tenemos aquí también su antecesor, Pastor Fabián, está aquí, secretario. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Ustedes pudieron ver que ejército de líderes tenemos. Y esto hay un propósito. Estamos pasando por cada unión, trabajando un poco algunos aspectos de ese ministerio, porque queremos, hermanos, y creemos que Dios tiene un propósito muy especial para nuestras publicaciones en estos últimos momentos de la historia de este mundo. Y hay que hacer un trabajo, hay que tener gente, estamos buscando tener gente consagradas, pero también profesionales, que haga de ese ministerio su vida, con pasión. Por muchos años estuvimos reclutando, buscando hermanos para ser colportores. Y algunos vinieron, muchos, pero muchos no se adaptaron a ese ministerio, porque hay que tener características específicas para hacerlo. De paso, ¿cuántos saben o que é colportaje acá? Déjame ver las manos. ¿Ustedes saben o que quer decir colportar? Hay una parte de la iglesia. Colportar, hermanos, é um ministério que utiliza as ventas de literatura, de livros e revistas que contêm o mensaje para alcançar pessoas. Ou seja, como o hospital usa a saúde, a educação, as escolas de educação, o colportaje utiliza as ventas de livros e revistas e desta forma encontra pessoas interessadas e conduzem essas pessoas à igreja. E deixam literatura como Gran Conflito e outros livros que têm o mensaje para preparar um povo para encontrar-se com Deus. Esse é colportaje. Pero nós sentimos a necessidade de poder de encontrarmos e ajudarmos a los hermanos a poderem fazer isso, não como uma atividade ou outra, pero como um ministério, como uma profissão. E nós fomos buscar algumas ferramentas que pudieran nos ajudar. E agora estamos treinando os líderes como utilizar essas ferramentas. Não sei se vocês sabiam, uma encuesta hecha nos Estados Unidos recente apunta que 65% de los empregados no mundo, não na igreja, no mundo, não estão felizes em seu trabalho. 65%. Uma pessoa que não está feliz em seu trabalho, será que ela é produtiva? Sim ou não? Quando não somos produtivos, hacemos algo que não nos gusta, somos felizes? Então, percebe que há um grande drama no mundo. E hoje as grandes corporações e empresas têm buscado ferramentas psicológicas, perfis, para ajudar a identificar a pessoa para certa atividade, seus dones, talentos para aquela atividade. Se o mundo está usando isto com tanta perfeição em muitos lugares, por que nós também para o ministério não poderíamos usar? Então, há uma empresa que é líder do mercado, que faz isso muitos anos, e seu dueño, fundador, é um adventista. E nós não sabíamos. E à medida que encontramos, há 3 anos estamos trabalhando, ajustando, para poder também usar essa ferramenta em nossas igrejas com nossos irmãos. Por que estou falando isto? Este é o treinamento que estamos dando a los líderes. Pero uma vez que venimos a uma igreja dar o treinamento, nos gusta poder oferecer à igreja a oportunidade de usufruir também e de se autoconhecer. Um teste como esse, um perfil como esse, se for a ser afuera, te custaria 800 a 1000 pesos.
pero la unión, casa editora, poniéndose juntos y la división, nosotros estamos ahora haciendo isso a los líderes. E hoje à tarde quisiéramos estender a ustedes gratuitamente, é regalo do Departamento de Publicações, a possibilidade de você se conhecer melhor. Que dones Deus te deu? Em que área você se mueve com mais desenvoltura? Que aspecto tu és mais forte para poder saber como utilizar seus dones em la igreja, pero também em sua atividade? Ao fazer esse programa, nós nos demos conta que há muitas parejas, famílias que se beneficiam muito. Há alguém que é casado acá que nunca tuvo uma peleia? Deixa ver as manos. Ah, muito bem. Me gostou porque estão sinceros. Eu também sou casado e já tive as minhas, não? Por que muitas vezes isso ocorre se quando casamos nos amávamos e nos prometemos juras de amores eternos? Porque cada um tem uma personalidade diferente, comportamentos distintos que heredamos de nossos padres. Então, como entender minha esposa? Como entender meu esposo para que estas peleas se diminuam? Se você quiser conhecer-se a si mesmo, conhecer um pouco melhor e evitar quizás algumas peleas, hoje à tarde tu vais ter a oportunidade. Esse perfil, ele te mostra, deixa-te dizer como vai ser. Cada um de vocês vão receber um informe impresso, confidencial, individual, com 4 páginas, que vai te dizer seus principais dones, características, etc. Además, vai ter, não sei se está projetado aí, 3 gráficos. E esses gráficos, ele vai falar muitas coisas, muitas informações. Então, nós vamos estar explicando o que significa a C, a A, a R, a F, quando é alta, quando é baixa. E você, com seu gráfico, vai poder conhecer-te a ti mesmo e possivelmente crescer, administrar algumas áreas que quizás são mais vulneráveis e potencializar outras que você é forte, que Deus te deu dones e talentos. Este é o programa da tarde, chama-se Ciência del Autoconhecimento. Não é autoajuda, é autoconhecimento. Hecho por um grupo de médicos, psicólogos, psiquiatras, há 19 anos, e hoje empresas como o Banco Itaú, Petroleira de Brasil e grandes corporações contrata esta empresa para selecionar seus diretivos. E esta é uma oportunidade única que estamos aqui convidando. Apenas há 2 condições. Como há um custo, nós e também dá trabalho para entrar nas informações. Depois do sermão, aqueles que queiram participar hoje à tarde, vão llenar 2 hojitas nomás, múltiplas hojas. É muito sencillo, qualquer um pode ser. Então, eu vou tratar de terminar o sermão uns 10 minutos antes do horário normal, para que tenhamos tempo de fazê-lo. Os que não queiram participar, estão despedidos depois da oração do sermão. Agora, para participar necessita ter mais de 18 anos, é a primeira condição. E a segunda condição é que você esteja seguro que vai estar à tarde, pontualmente às 6 da tarde. Porque não queremos fazer perfil de quem não vai poder estar, porque isso leva trabalho, tempo e custo. Então, se você está interessado em conhecer para poder relacionar com tua família e etc., depois do sermão, por 5 a 10 minutos, vai llenar isto e assim é todo o que tem que fazer. ¿Está bem? Hoje por la manhã já hicimos uns 75 membros, já fizeram por la manhã esse teste, vamos estar tabulando isto. É um serviço que estamos fazendo para o departamento que queremos estender hoje, especial a esta igreja. A única igreja aqui, creio que a Avellaneda foi hecha um ano atrás, esta Liniers, perdão. Esta vai ser então a segunda oportunidade. Que Deus nos bendiga e nos preparemos agora então para o tema.
Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza, para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del pecador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Vamos a buscar ahora en nuestros himnarios el himno número 32, que se titula Nos reunimos en tu santuario. Los invito a que lo cantemos de pie. Nos reunimos en tu santuario, donde santos ángeles derriben su olor. Vamos a en la santidad de tu presencia, ganamos, Señor. Oremos. Padre nuestro y querido Dios, aquí están tus hijos que te acercan a ti nesta mañana para prestar un culto de loor y alabanza a tu nombre. Acepta, buen Dios, nuestra intención de estar contigo y de alabarte. Por favor, que tu Santo Espíritu pueda hacerse presente en esta iglesia como en nuestro corazón. Le imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, hermanos. Feliz sábado para todos. Es una enorme alegría poder ver la iglesia llena. Queremos extenderles una muy cordial bienvenida a todos ustedes, especialmente a las visitas, son muchas, están visitándonos grandes líderes de nuestra iglesia. Sabemos que la obra de las publicaciones es una obra muy importante.
y todas las personas que en algún momento estuvimos relacionadas con eso, sabemos que la iglesia tiene allí un potencial muy grande. Le damos a ellos una muy cordial bienvenida a cada uno de los lugares de donde nos visitan y queremos a través de ellos mandarles saludos, la iglesia de Palermo, a cada una de las iglesias que ustedes pertenecen, ¿sí? Entonces, queremos saludarlos, si ustedes miran, están mandándoles saludos, ¿sí? Muchas gracias. Queremos agradecerles también a las visitas que nos acompañan, que también nos visitan desde México, Tucumán, Chile y La Pampa. Si ellos están aquí, queremos decirles que se sientan como en sus casas, en sus iglesias. Si hay personas que han venido por primera vez o segunda vez, queremos decirles que esta también es la iglesia a la cual ellos pueden sentir como suya. Queremos darles una muy cordial bienvenida a ellos. Y si están presentes, me gustaría saludarlos como iglesia, de modo que si se pueden poner de pie o levantar su mano para identificarlos, los hermanos que han venido de México, Tucumán, Chile y La Pampa. ¿Sí? Ustedes están presentes. Bienvenidos, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Queremos también dar y agradecer la participación que hacen otras personas a través de la página web. Están mirándonos por nuestra cámara y están ellos también tomando nota de lo que estamos haciendo aquí, de modo que queremos a ellos agradecerle y darle la bienvenida por participar. Recién estuvo hablando con ustedes aquí nuestro pastor, el que va a ser el predicador. Él es el director de publicaciones de la División Sudamericana y tendrá a cargo el Pan de Vida, es el pastor Tercio Márquez. Él estará predicando sobre la obra de las publicaciones en el campo de la división. La oración de rodillas estará a cargo del pastor Oled Loca, director de publicaciones de nuestra asociación bonaerense. La última oración estará a cargo del pastor Marcos Urrú, director de publicaciones de la Asociación de Argentina del Sur. Gracias, pastor. Y tendremos una parte especial a cargo de nuestro querido hermano Luis Martínez. Él cantará un canto titulado Un niño como todos. Ya todos estamos dispuestos para comenzar con la adoración. Lo vamos a hacer entregando lo que le hemos traído a nuestro Dios, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración. Amado Padre que moras en los cielos, una vez más, Señor, te queremos agradecer por permitirnos estar en tu casa. Gracias te damos, Señor, porque aquí hemos venido, Señor, a escuchar tu palabra. Y también, Señor, agradecerte por las bendiciones que hemos tenido durante toda esta semana. Hoy venimos, Señor, en agradecimiento también a traerte parte de lo que tú nos diste. Bendice los diezmos y las ofrendas, Señor, que te vamos a entregar. Y que una vez en las manos de nuestros administradores, Señor, puedan ser útiles en tu causa. Te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que cantemos la primera y segunda estrofa del himno ¿Qué te dará el maestro?, que está bajo el número 274. ¿Qué te daré, maestro? Moriste tú por mí. Menos daré de lo que me das, o todo te entregaré. Mi Salvador Jesús, te diste tú por mí.
Vamos a cantar el himno ahora, Grande es Jehová, que está bajo el número 75. Los invito a que nos pongamos de pie para cantarlo. Nos ponemos de rodillas para orar los que podamos. Querido Padre que estás en los cielos, qué alegría tenemos hoy, Señor, porque sabemos que estás aquí con nosotros también. Parte de tu pueblo, estamos aquí porque te necesitamos. Estamos aquí porque queremos agradecerte por lo bueno que eres con nosotros. Señor, en esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo pueda ser derramado en su plenitud sobre el pastor Tercio, para que la palabra que salga de su boca salga directamente desde el trono de tu gracia. Padre, pedimos que cada uno de nosotros, si alguien está distraído con algún pensamiento, con algún dolor, que tu Espíritu Santo pueda preparar el camino en estos minutos que quedan para que escuchemos tu palabra con claridad y tomemos nuestras decisiones. En el nombre de Jesús. Amén. Fue tan solo un niño como todos, era el plan y estuvo escrito, pero hubo algo en él fue tan que el mundo no vio como todos, era el plan y estuvo escrito, pero hubo algo en él. Tan solo un niño como todos, era el plan y estuvo escrito, pero hubo algo en él que el mundo no vio. Para rescatarnos vino solo, para comprender a todos, tan humilde en un pesebre, él quiso nacer, quiso compartir nuestra experiencia, alegrías y tristezas,
sabiendo que al final su vida daría. Fue tan solo un niño como todos, fue pensado de ese modo para que podamos ir a Él sin temor. Fue tan solo un niño como todos, pero anunciado estuvo que por su vida y su muerte tengamos salvación. Pero del principio hasta el fin de su incomparable vida, como nadie reveló el amor de Dios. Él vino a nacer, dejó su gloria allá para darnos esperanza y por fe tener la vida renovada. Fue tan solo un niño como todos, fue pensado de ese modo para que podamos ir, para que podamos ir a Él sin Vamos a cantar juntos esta oración que se titula Tu presencia, Padre amante, que está bajo el número 33. Já nos saludamos, pero permita-me novamente desejar feliz sábado a todos. Estamos orando para que Deus pueda estar entre nós
y aquilo que sea dicho de su palabra pueda ir al encuentro de nuestras necesidades. Es siempre bueno volver a Buenos Aires. Yo acá me dediqué en la Unión trabajando 5 años. Fueron años muy felices de mi vida, de mi ministerio. Agradezco a este país, a los líderes, a la iglesia por la oportunidad que me dieron de poder conocer un poco más a Argentina de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y la verdad que fueron realmente momentos muy felices. Muy bien, hermanos, como ustedes vieron en el boletín, el tema que nosotros elegimos para este sábado dice ver como Dios ve. Ese es un tema que me gusta, me llama atención, y yo quisiera compartir un poco con ustedes algunas consideraciones sobre esto. Me llama la atención cuando leo la Biblia y ver algunos héroes que la Biblia relata, personas que sobresalían del promedio en diversos aspectos. Por ejemplo, me llama la atención cómo Enoc y Noé lograron mantenerse puros en medio de tanto pecado y perversidad. El mundo estaba de tal manera en estos días que Dios se arrepintió de criar el hombre, tamaña la maldad y el pecado, y aún así estos hombres permanecieron puros a los ojos de Dios en medio a esa gente. Me llama la atención cómo Moisés pudo ser tan influyente, tan bravo, tan fuerte de liderar una nación, 600,000 hombres, pero quizás estamos hablando de 2 millones de personas, con su liderazgo, con su postura, y hacer todo lo que hizo. ¿Cuál era el secreto de Moisés? ¿Cuál era el secreto de Noé, de Enoc? ¿Cómo Eliseo logró ser tan visionario en sus días, ver más allá de los otros? Me llama la atención cómo Abraham tuvo el coraje de dejar sus familiares, amigos, confort, seguridad. Era una familia rica, próspera. Uz de los caldeos, una ciudad desarrollada. Y ahora Abraham deja todo esto y se larga al desierto con su familia, con ovejas, con ganados, con siervos, sin tener, por cierto, dónde iría y cómo iría a mantener a esa gente con agua y alimentación. Me llama la atención y algunas veces me pregunto, ¿cuál era el secreto de Abraham? Porque encontramos en la Biblia relatos de tantos otros. Por ejemplo, Pedro, el apóstolo, tantos milagros, su sombra curaba a las personas, caminó sobre el agua. ¿Cuál es la diferencia de estas personas? No sé si ustedes también ya pararon para pensar en esto. Salomón, tanta sabiduría, ¿cuál era el secreto? ¿Ustedes creen que existe un secreto en estas personas que sea común entre ellos? Algo que quizás si descubriéramos podríamos usar hoy y también hacer cosas parecidas, ¿sí o no? Esta es la pregunta, ¿no? Abra su Biblia. Yo quiero hablar sobre el secreto este. Existe sim um secreto, muito sencillo. E por ser tão sencillo, muitas vezes não ponemos atenção. São Mateus 17, versículo 20, leemos lo seguinte, 20 e 21.
Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pase de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero quedamos con el 20. La Biblia habla que si nosotros tuviéramos fe, minúscula que fuera, como un grano de mostaza, podríamos hacer algo sobrenatural, milagros. Poderíamos mantenernos puros, poderíamos mantenernos acima del promedio en sabedoria, poderíamos tener un espíritu noble, poderíamos hacer cosas distintas se tuviéramos fé. O que é fé? O fé. Perdone-me que mi fé vai sair fé de vez em quando, um pouco mais aberta, aquele soninho. Que é fé, irmãos? Alguém se anima? Que é fé? Hebreus 11:1 diz lo que? La fé es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. E poderemos dizer outras, por exemplo, 2 Coríntios 5:7 diz, porque andamos por fé e não por vistas. Hebreus 11:6, e sem fé é impossível agradar a Deus. Há muitos textos na Bíblia que hablam de la fé. Pero nesta manhã eu quisiera salir um pouco destes textos que decoramos, que memorizamos, que temos como respostas listas, prontas, sempre que alguém nos pergunta. E eu quisiera pedir à igreja que pensara comigo um pouco, racionara comigo um pouco. O que é fé para você? Fé é a constância de las coisas que se espera e não se vê. Pero, o que quer dizer isto? Sabe, há um mecanismo em nossa mente que quando repetimos uma ação por muitas vezes, nosso cérebro automatiza e conseguimos fazê-la sem nos darmos conta. Quero dar um exemplo. Quando você aprendeu a manejar um auto, e tu auto não é automático, tinha que fazer marcha, cambiar, passar as marchas. A primeira vez, não te custou? Poner el pie ahí en la embriague, poner la marcha, soltar despacito, el auto posiblemente se murió ahí. Pero eu pergunto, depois de hacerlo muitas vezes, ¿usted pensa como tiene que hacer o simplesmente lo hace? Percebe? Essa é nossa mente, é nosso cérebro. Quando repetimos uma ação seguidamente, algo que era estranho, que havíamos que racionar para hacerlo, passa a ser automático. Assobiar, assim que se diz, silbar. Mi hijo está aprendendo a silbar. E me pergunta como é, e etc. E uno tenta explicar, e ele quer silbar com os dedos para ser mais... E aí, eu lo hago, pero não sei explicar. Há que poner aí... E ele está intentando já há umas 2 semanas, já nadie aguenta mais de tanto. Pero uma vez que tu te aprendes, não há que pensar que há que doblar a punta da língua, há que flexionar os lábios, simplesmente lo hacemos. Isso também passa por alguns temas bíblicos, algumas verdades bíblicas. Quantas vezes você já escutou falar de fé? Somos justificados por la fé. Sin fé é impossível agradar a Deus. Fé é a constância de la... Já escutamos isso tantas vezes. Imaginamos que entendemos o que é fé. E cada vez que a Bíblia nos habla de fé,
damos por sentado que entendemos, pero poucas vezes paramos para realmente procurar entender o que está dizendo. Dentro deste processo, escutei um sermão de um pastor americano, mientras eu vivia já, chamado David Ashrek. É um dos grandes expoentes da Igreja Adventista, habla muito bem para os jovens, um dos líderes de GYC, que é esse movimento de geração de jovens para Cristo. E ele trajo em um de seus temas uma explicação de fé que, uau, como que me hizo pensar. E eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Ele diz que fé é ver como Deus vê. Fé é ver como Deus vê. E nesta manhã nós vamos pensar um pouco, sempre que falarmos de fé, pensarmos desta maneira. Fé é ver como Deus vê. Por exemplo, se buscássemos esse mesmo texto acá que eu leí, 2 de Coríntios 5, 7, poderíamos ler da seguinte maneira: porque andamos vendo o que Deus vê, e não como eu vejo. Aquele texto que diz, porque andamos por fé e não por vista. Sem fé é impossível agradar a Deus. Podemos ler assim: e sem ver como Deus veía, é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem ver como Deus vê, é impossível agradá-lo. Queda mais fácil para entender, sim ou não? Mais ou menos? Há 3 dimensões da fé. Nós temos que aprender a ver como Deus vê a uno mesmo, como Deus me vê. Ver como Deus vê a mim semejante, ao prójimo, e ver como Deus vê o mundo. Pero isso vamos falar já um pouquinho mais abaixo. Se aprendermos, queridos irmãos, a ver como Deus vê estas 3 dimensões, possivelmente nossa vida seria muito distinta. Possivelmente algo espetacular passaria em nossa vida. Por que cambiaria alguma coisa? Porque tem algo errado com nossos olhos. O pecado não está quitando a capacidade de ver a Deus como Ele é. Vocês se acordam do servo de Eliseu? Quando o exército cercou aí, ele sai por la manhã e vê todos os cavalos, vê o exército, os capitães, e queda todo apavorado e vuelve a su senhor e diz: estamos perdidos. O exército inimigo nos rodeou e agora vamos morir. E o que dijo Eliseu para ele? Calma, tranquilo. Senhor, por favor, abra o ojo del siervo para que ele pueda ver. E quando terminou a oração, o siervo sai e o que ele vê aí? Además del exército, o que mais ele vê? Los ángeles de Deus protegendo al profeta. Esta capacidade de ver através de los ojos de Deus, ou ver como Deus vê as coisas, o pecado está nos quitando. O ser humano foi criado com a capacidade de ver o mundo espiritual. Tanto é que nossos primeiros padres hablavam com os ángeles face a face, com Deus face a face. Eles veían o mundo espiritual. E vários profetas e várias pessoas também viram e identificaram mientras eles estavam aqui na terra. Pero o pecado foi diminuindo. A irmã White, comentando sobre isso, ela disse: se não fuera por la misericórdia de Deus, Satanás teria quitado totalmente nossa capacidade de ver as coisas espirituais.
Portanto, ver através de los ojos de Dios nos possibilitaria quizás ter uma atitude para a vida diferente como nós temos hoje. Nós necessitamos ver de la maneira correta, nós necessitamos ver como Deus vê, porque Satanás está constantemente tentando convencer-nos de las coisas que nossos olhos podem ver. Satanás está trabalhando duro para que nós miremos as pessoas, as coisas, através de sua perspectiva. Se você está circundado de coisas deste mundo, TV, internet, artistas, novelas, juegos, campeonatos, música, livros, se é isso que nos alimentamos e estamos mirando todo o tempo, irás ver de acordo à perspectiva destas coisas. Como o mundo vê, o que é uma pessoa de éxito para o mundo? Tiene que ter poder, dinheiro, autos, casas, poder, coisas. Como será que Deus, o que será que é uma pessoa exitosa para Deus? Seria o mesmo? Agora, se mis ojos veem como o mundo vê e não como Deus vê, eu vou poner todas mis ganas, todo mi esforço, todos mis dones, todos mis talentos para hacer as coisas que os outros creem ser buenas, importantes. Coincidem comigo? Por isso é impossível agradar a Deus se nós não aprendermos a ver as coisas como Deus vê. Todos os heróis da Bíblia que acabo de mencionar aprenderam a ver através de los ojos de Deus e não mais através de seus próprios olhos. Imagine o que aconteceria se você e eu empezássemos a ver a vida como não como vemos agora, pero dentro da perspectiva de Deus. Por exemplo, o apóstolo Pedro, quando ele aprendeu a ver como Deus veía, ele tuvo o coragem, e para alguns loucura, de saltar del barco e querer caminhar sobre o água. O que disse a lógica humana? Quando é possível caminhar sobre a água, sim ou não? Não. Pero quando ele aprendeu a ver através de los ojos de Deus, ele entendeu que há coisas que parecem impossíveis, pero que são possíveis quando permitimos que Deus dirija. A Bíblia menciona várias vezes sobre isso. Por exemplo, Marcos 11:22. Usa lá, tenha fé em Deus. Pero de acordo a los originales, la traducción correcta o mejor sería, tenga la fe de Dios. La hermana White en sus escritos habla más de 200 veces la frase de acuerdo a los ojos de la fe. Seguidamente. Eu não encontrei na versão em espanhol, mas na versão em inglês de Testemunhos, volume 3, na página 514, diz assim: I wish that we might all see God as God see. Ou seja, me gustaría que todos puedan ver como Deus vê. I wish, me gustaría. Isso não é interessante? Pare um pouquinho e vamos agora ver as três dimensões. Primeiramente, a dimensão me ver como Deus vê. Muitas vezes, nós miramos para nós mesmos e creemos que não somos capazes de fazer algo. Venga a predicar. Não, predicar, eu não consigo. Dar um estudo bíblico, não, isso não é para mim. Muitas vezes nós temos uma imagem nossa mesmo muito aquém daquilo que Deus nos criou e com as capacidades que Deus nos deu.
este programa que vamos fazer hoje à tarde vai ajudá-lo um pouco a ver características e capacidades que você tem que quizás não conhece. Pero quando aprendemos a ver a nós como Deus nos vê, muitas coisas cambiam. Estou falando aqui para muitos jovens. Quantas chicas e chicos miram no espejo e não lhe gusta de lo que vê? ¿Por quê? Porque o mundo tem um padrão de beleza. Incluso há até uma sigla aí, como é 90, 60, 90, algo assim para as chicas, não? Então, eu não sou assim, não sou alta, não sou rubia, não sou isso, não sou aquilo. Então, se sente como sendo alguém inferior. A pergunta é: se tu te miraste a ti mesmo como Deus te mira, que tipo de coisas deverias ter para ser hermosa, etc. O mundo muitas vezes vê o exterior, pero Deus mira o caráter, tu personalidade, tus intenções. Queridos, não deixe que o mundo te esclavize. Satanás tenta apartar-nos de Deus, tenta hacer-nos sentir pequenos, tenta nos hacer pensar que não somos nada. Por isso, a fé, ou ver como Deus vê a uno mesmo, pode fazer a diferença em tu vida. Maria Madalena, todos la agarraram em adultério e queriam apedrear e traíram aí. Ela mesmo se sentia culpada, miserável, digna de morte. Se bajou e esperou as pedras que vinieran sobre ela. E depois que Jesus estava escrevendo aí, as pessoas se foram. Então, aí, vocês conhecem a história, pero o ponto aqui é o seguinte: Deus viu em Maria Magdalena não o que era simplesmente aparentava ser, pero sim o que ela poderia venir a ser. Querido irmão, querida irmã, Deus não vê simplesmente o que eres agora, pero Deus vê o que tu puedes venir a ser se te entregas a Ele. Amém por isto? A outra maneira que gostaria de salientar é ver o prójimo como Deus vê. Jesus foi a personificação de Deus aqui na terra. Ele nos deixou seu exemplo. Mira como Jesus tratava seu prójimo. Jesus não tinha prejuízos com color de piel, com raça, nacionalidade, com tamanho, com riqueza, com poder ou não. Jesus tratava os ninhos como quisiera os reis ser tratados. Ele não tinha esse tipo de prejuízo contra nada. Jesus foi o exemplo, e ao mirar as pessoas, ele veia não simplesmente o que eram, mas o que elas poderiam vir a ser. Mira o caso de Pablo, Pedro, Juan. Eram pescadores humildes, sem expressão, pero ele los eligió, porque ele creía, ele via estas pessoas, apesar del mundo dizer que eram pescadores humildes, sencillos, ele veía o potencial, ele veía o interior, as intenções, as capacidades com que havia sido criado. Se nós aprendiéramos a ver nosso prójimo, não com prejuízo, não de cima para abaixo, não se sentindo especial, pero mirar nosso prójimo como Deus mira a cada um de nós, este mundo seria distinto. Ama a tu prójimo como a ti mesmo, é uma lei. Fé é ver al prójimo como Deus vê. Muitas vezes nós nos molesta uma pessoa no trânsito, acá ou allá, um empleado, seja lá quem for. Ore para que Deus te dê a infinita sabedoria de ver estas pessoas, seus lados positivos, ver como Deus las mira. E o que você vai ter de retorno, o que puedes cambiar vida de pessoas fazendo assim, algo espetacular. Pero de las 3 dimensões, a que mais me gusta
meditar y pensar es ver el mundo como Dios ve, las cosas a mi alrededor. Los grandes heróis de la Biblia fueron personas que aprendieron a ver el mundo por la perspectiva de Dios. Ellos miraban el mundo con los ojos de la fe, como Dios ve. Y para explicar mejor esto, yo quería ir a la Biblia y con un ejemplo bíblico. Vamos a Samuel, 1 Samuel 17. Aquí está una historia muy conocida, los niños adoran. Y nosotros todos lo sabemos de memoria quizás, pero permítame leer un poquito acá con ustedes para sacarmos o acordarmos un poco de esta historia. 1 de Samuel 17, vamos a leer del versículo 40 adelante. Es la historia de David. David fue una persona que aprendió a ver el mundo de la perspectiva de Dios. Acá está el caso del enfrentamiento con Goliat. Dice, y tomó, versículo 40, tomó su cajado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que le traía, y con la honda en su mano se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y sus escuderos delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, tuvo en poco, porque era joven, rubio y de hermosa apariencia. Y dijo al filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanzas, escudos, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Bueno, ahí está todo el relato, no vamos a leer por el tiempo todo, pero ya es bastante conocido. Miren, hermanos, ese es un tema conocido, pero muy, muy interesante. En vez de los dos ejércitos pelearem, elegía-se una persona en nombre de ese ejército para pelear con el otro ejército. Y este filisteo por mucho tiempo estaba haciendo cargos, insultando, provocando el pueblo. ¿Y qué pasaba con los israelitas? Mirando el tamaño del hombre, sus fuerzas, etcétera, etcétera, lo temían y no querían salir a pelear. Y de repente llega David, un jovencito que fue llevar alimento a sus hermanos, nadie tenía a él en cuenta. Y cuando ele vê isto, porque ele estava acostumbrado a ver as coisas através de los ojos de Deus, ele não podia crer que o exército de Israel estava aceitando esses insultos assim nomás. Ele disse, eu me vou. E tentaram aí poner seus escudos, etc. E de repente ele disse, não, me saque isso acá. Eu sou do exército de Jeová, ele me protegerá. Mira a maneira como Davi veía as coisas. O escritor Max Lucado, em seu livro Derrumbando el Goliat, na página 18, ele descreve essa cena. Permita-me ler, porque ele tem linguagem muito interessante. Diz assim, Davi vê o que os outros não vê, e recusa ver lo que os outros veem. Todos os ojos, excepto de Davi, vuelven-se para el brutal gigante que irradiaba odio. Todas las brújulas, menos la de David, están fijas en la estrella polar del filisteo. Todos los diarios, menos el de David, descrevían día tras día la tierra de aquel hombre prehistórico. Las personas saben de sus insultos, de sus exigencias, de su tamaño, de su andar altivo.
Todos eram especialistas em Goliat. Davi é especialista em Deus. Como você pode imaginar, ele vê ele gigante. Sin embargo, ele vê Deus com uma nitidez aún maior. Ele vê o mundo como Deus vê. Observe com atenção o grito de guerra de Davi. Tu vienes a mim com espada e com lança e com escudo, pero yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos. Observe o substantivo em el plural, ejércitos. El observador común ve apenas el ejército de Israel, pero Davi no. Ele vê los aliados en el día D, pelotones de ángeles, la infantería de los santos, las armas del viento, de las fuerzas de la tierra. Davi vê los ejércitos de Deus, e por esto ele saliu correndo para enfrentar el filisteu. Amém? Queridos, como você está vendo o mundo, tu vida aí afuera? Com tus ojos ou através de los ojos de Deus? Que gigante estás enfrentando? Um divórcio? Depressão? Crise financeira? Qual é o gigante que está diante de ti? Como estás vendo estes gigantes? Em nome de Jesus, nesta manhã, eu quisiera invitar-los a verlo el Deus que é muito maior ou mais grande que este gigante. Queridos, fé é ver o mundo a nosso redor através de los ojos de Deus. Agora, me gustaría te decir que Deus é muito mais grande que tus gigantes. Você precisa aprender a ver o mundo como Deus vê. Você precisa aprender a ver seus gigantes através de seus olhos. Fé é ver o mundo como Deus vê. Por isso, entender o que é fé pode transformar sua vida e pode hacerte um vencedor. Davi não era um Superman, um superdotado, um extraterrestre. Era alguém como você e eu, que aprendeu a confiar e a depender em Deus, a ver como Deus veia. Fé é algo que não se adquire na esquina, que não se compra. É algo que não se tem depois de um culto, de uma decisão simplesmente. Fé é um processo. Você vai desenvolver sua fé ou vai aprender a ver como Deus vê as coisas, se você aceitar caminhar com Deus por los vales, por las dificuldades e por la vida. É desta maneira que aprendemos a crescer a nossa fé. Se você for a vida de Davi e o tempo não permite, eu quero ir terminando. Davi enfrentou osos, leones, mientras cuidava de ovejas, e foi durante estes embates que sua fé foi crescendo, e ele foi aprendendo a confiar em Deus, e a ver as coisas através de Deus. Cada dificuldade que Deus te permite passar, querido irmão e irmã, quizás seja para te preparar, para crescer tu fé, para que você pueda aprender a ver as coisas como Deus vê. Deus não quer levar para o cielo, quer que nós seamos heróis, vitoriosos, felizes neste mundo. Pero se nós queremos quedar em nossa zona de conforto, se queremos apenas fazer o que é cômodo e fácil, seguramente você não vai aprender a ver como Deus vê. Os desafios que Deus nos dá é para que podamos crescer. Você pode perguntar, seria possível hoje termos gente em nossos dias com tamanha fé, usando estes secretos? Eu tenho visto, queridos, muitos homens sencillos que exercitam sua fé. Eu trabalho no Ministério de Colportaje, de Publicações, vocês sabem.
Eu tenho visto pessoas que têm excelentes sueldos, uma vida muito confortável, e que deixam isto para serem colportores, sem um sueldo, sem nenhuma garantia. E ao largo de sua vida são pessoas que têm muitas vezes ganhado mais do que ganhava antes, pero saem a las escuras porque dão um passo de fé. Eu tenho visto jovens deixar suas carreiras e ir colportar para ir estudar, para hacer teología, para hacer outras coisas. Deixam todo. Pessoas que eu tive em Chile há pouco tempo, quando houve um terremoto tremendo aí, em Encarnação, não sei o nome da cidade agora, Concepción, e havia um grupo de jovens que haviam programado a ir colportar nas férias aí, e logo vem este terremoto que derrumba a cidade. E o líder se reuniu com seus colportores e disse: Deus nos havia elegido para allá e nós vamos a um que tenha tido terremoto. Enquanto a maioria quisieran buscar outros lugares, eles aceitaram seu desafio e foi a melhor verano ou vacaciones exitosa de toda a história de Chile. Passou aí em Cidade de Encarnação depois de um terremoto. Você possivelmente tenha vivido lutas em sua vida, desafios. E quando você aprende a ver, a confiar em Deus, nós deixamos de mirar os problemas e buscamos a solução. Satanás vai tentar fazer com que nossos olhos se prendam em los problemas, em las coisas difíceis desta vida. E nesta manhã, em nome de Jesus, eu quero invitá-los a permitir que Deus dirija sua vida, para que você pueda ver através de seus olhos, dar passos por la fé, passos sem ter a segurança, pero tomados de la mano de Deus. E você vai começar a viver uma nova vida espiritual, uma nova vida cristiana. Ver através de los ojos de Deus. Este é meu desejo para cada um de vocês nesta manhã. Que Deus nos bendiga a crescermos, porque sem essa fé não vamos terminar a predicação do Evangelho, não vamos ver Jesus volver. O inimigo vai nos desviar de nosso foco. Por isso é impossível agradar a Deus sem esta fé. Que Deus o bendiga e que isso seja algo importante e real em nossa vida. Amém. Vamos fazer uma oração. Eu pido que ponga-se em pé, por favor. Vamos nos levantar. Oremos. Padre nuestro e querido Deus, este tema de la fé é algo que escuchamos tantas vezes, pero Senhor, permita que seja algo real em nossa vida. Permita que podamos conhecer-te a Ti de tal maneira como Davi, como Pedro, e quando nos pida a fazer algo, ou quando permita passarmos por desafios, que possamos ter essa visão superior e possamos crer em Tu palavra e fazer nosso melhor para o próximo, para Ti e para abreviar Tu pronta venida a essa terra. Graças, bom Deus, por este sábado e por la palavra, por la Bíblia, por Tu palavra, que nos muestra os caminhos e direção que temos a seguir. Quédate con nosotros ahora, pedimos humildemente en nombre de Jesús. Amén.